Muito bom dia, muito obrigado por terem vindo. É sempre um prazer para nós organizarmos estes eventos, não só pela possibilidade de mostrarmos um pouco o que fazemos, mas sobretudo também para ouvir as vossas opiniões e comentários. Portanto, é sempre muito enriquecedor. E o tema que nos traz hoje é um tema que na Link existe quase desde a fundação, que é, ao fim e ao cabo, olhar para as ferramentas que os colaboradores das empresas têm no seu dia-a-dia e que podem aumentar a sua produtividade. É claro que todos sabemos que há imensas ferramentas de produtividade pessoal, que a revolução foi enorme, enfim, nas últimas décadas e que se antevê ainda que vai continuar significativamente com todos estes desenvolvimentos de inteligência artificial, mas há um tópico que normalmente é um pouco esquecido nestas questões relacionadas com a produtividade. É que o ativo mais importante das empresas normalmente é os seus processos, o modo como faz, o modo como consegue que as suas operações decorram, é um ativo extremamente importante e muito valorizado, de certo modo, do ponto de vista de quem olha para uma empresa do exterior. Estes processos e o modo como decorrem as operações pode ser feito de várias maneiras. Grandes empresas no passado faziam levantamentos exaustivos de todos os processos, discutiam tudo ao detalhe. É uma aproximação possível para grandes empresas, mas que nós, de uma maneira geral, não recomendamos, porque, obviamente, processos desses que levam muito tempo só no levantamento, pelo custo, e normalmente por ficarem desatualizados com alguma rapidez, são processos que não conduzem a que rapidamente se obtenha valor sobre essa uniformização dos processos e o seu suporte do ponto de vista informático. A aproximação de que vamos falar hoje é uma aproximação pragmática, baseada em muitos anos de andar a fazer isto, que é, de certo modo, reunir as nossas ferramentas de gestão de processos e gestão documental com ferramentas que temos para gerir arquiteturas, nomeadamente arquiteturas de processos. Essas duas ferramentas permitem que exista uma base já feita de processos que nós acreditamos que em muitas organizações podem ser reutilizados, mas existir também uma forma com uma interface relativamente simples, as próprias pessoas poderem nos adaptar, poderem mudá-los àquilo que são as suas necessidades. Portanto, qual é a ideia? É claramente dizer que os processos são fundamentais, que são uma das bases da produtividade e que as empresas que não apostarem na produtividade dos seus colaboradores, obviamente, vão ser penalizadas do ponto de vista da sua avaliação global, mas fazê-lo recorrendo a ferramentas intuitivas que permitem partir logo de uma base já existente e depois só ter que otimizar, adaptar aquilo que realmente é diferente da empresa e não estar a investir em reproduzir processos e mecanismos que, na realidade, são idênticos a outros e que não acrescentam grande valor e esses podem ser logo imediatamente postos em prática e utilizados. É isto que os meus colegas vão hoje, durante a manhã, falar. Passo, portanto, a palavra ao Ricardo Silva, que é a pessoa responsável por toda esta oferta dentro da Link, que vai continuar com este seminário. Muito obrigado. Obrigado, professor. E vamos então dar início, propriamente dito, ao webinar e começar a recuperar o tempo de atraso que já tivemos. Antes eu ia só fazer aqui um breve enquadramento e referir o que hoje a digitalização das organizações é um dos principais fatores críticos e para muitas tipologias de organizações é quase que uma obrigatoriedade para assegurar o seu crescimento e também para assegurar, em alguns casos, a sua própria sobrevivência. Associada à digitalização das organizações, temos o conceito de transformação digital. E, normalmente, o que é que as organizações fazem em termos de transformação digital? Começam por identificar e montar as suas infraestruturas, depois identificam um conjunto de aplicações que sirvam de suporte aos seus processos e, por fim, identificam os processos e veem a forma como a sua desmaterialização pode otimizar o modelo de funcionamento das organizações. Esta abordagem não nos parece de todo a mais correta e propomos um modelo inverso. No fundo, devemos identificar os processos, aproveitar o capital humano que temos para tentar mapear esses processos, otimizar os processos, identificar métricas que depois nos permitam vir a medir as melhorias que a implementação desses processos vão trazer para as organizações e depois
identificarmos as plataformas, as soluções que sirvam de suporte à digitalização dos processos e, por fim, onde é que eles vão ser instalados, qual é que é a infraestrutura de suporte, se é cloud, se é on-prem, enfim, depende do tipo de organização. Mas é uma abordagem completamente diferente e a partir dos processos. E é com base nesta abordagem que temos vindo a desenvolver a nossa oferta de fábrica de processos. No fundo, aquilo que pretendemos com a fábrica de processos é disponibilizar um conjunto de metodologias e ferramentas que permitam que as organizações digitalizem os seus processos de uma forma mais célere, mais rápida, com menores custos de implementação. E a forma como organizamos este webinar, vamos começar por fazer uma apresentação dos conceitos da fábrica. Terá a cargo da nossa colega, da Ana Paula Inácio, responsável pela área de projetos da Digital Workplace Solution. Depois iremos apresentar um conjunto de casos de uso, nos quais vamos procurar identificar a forma de utilização e as vantagens da fábrica, da implementação da fábrica. E depois iremos ter uma fase de perguntas e respostas, nos quais iremos estabelecer um diálogo com todos vós. A partir deste momento, e quando começarem as apresentações, questões que queiram colocar, ver esclarecidas, podem utilizar desde já o Q&A do Teams ou, no final, depois, colocarem as questões e fazermos aqui uma sessão mais interativa. Eu passava desde já a palavra à Ana Paula, que irá fazer a apresentação dos conceitos da fábrica. Ana? Olá, bom dia a todos. Vamos então passar aqui a fazer aqui algum enquadramento do que é aqui a nossa fábrica de processos. Relativamente, então, aqui à nossa fábrica de processos, vamos fazer aqui um paralelismo entre como é que ela se enquadra dentro do ecossistema Link e fora do ecossistema Link. Dentro do ecossistema Link, temos então a nossa fábrica presente aqui na nossa oferta e na nossa apresentação institucional e faz parte aqui de um dos pilares da nossa oferta, portanto, dentro aqui do Digital Workplace. Temos também a fábrica presente no site da Link, como uma página dentro do nosso site, onde temos também alguma informação disponível sobre a mesma e temos ainda também um conjunto de prévios webinars que já fizemos sobre a temática e outros vídeos também presentes no nosso canal do YouTube, o Link Group, onde temos também alguns vídeos de depoimentos de clientes que podem consultar. Fora do ecossistema da Link, fizemos aqui uma tentativa de perceber como é que a fábrica de processos é vista fora do ecossistema e para isso fomos consultar aqui o ChatGPT no sentido de conseguirmos perceber para o ChatGPT quais são os conceitos de uma fábrica de processos. Apesar de não serem verdades absolutas, vai-nos ajudar aqui a fazer algum mapeamento para os nossos conceitos e para a nossa oferta. Então, relativamente ao ChatGPT, encontramos aqui que a fábrica, portanto, é uma abordagem organizacional para as empresas para tornar os processos mais eficientes. Tem uma equipa especializada para desenvolver, implementar e gerir, melhorando continuamente também os seus processos. Na Link, e após implementarmos vários projetos de naturezas diferentes, de naturezas distintas, quer projetos apenas de levantamentos de processos, quer projetos de levantamento e implementação de processos, nasceu então o nosso conceito de fábrica de processos. Este conceito nasceu em 2019. E, nessa altura, criámos então uma metodologia, definimos uma equipa e atribuímos-lhe um responsável, que é a nossa colega Carolina, e que vai ser também aqui interveniente hoje no nosso webinar, fazendo aqui algumas apresentações dos casos de uso. No nosso ponto de vista, então, a fábrica de processos é um acelerador ao processo de transformação digital das organizações e permite, de um modo ágil, quer através do sistema linha de montagem, ou quer através dos nossos processos pré-formatados, que também vamos ver hoje, permite então digitalizar todos os processos de uma organização, sejam eles processos de negócio ou de suporte, de uma forma célere, governada e eficiente.
Relativamente também aqui às várias componentes e agora decompondo também o que o ChatGPT nos apresenta sobre as várias atividades que constituem uma fábrica de processos, temos aqui a primeira identificada que tem a ver com a modelação de processos. E nesta modelação temos, como é evidente, a representação gráfica, com a identificação das atividades, os fluxos, as gateways, os pontos de trabalho, os pontos de decisão, os recursos e, na nossa fábrica de processos, através aqui das nossas ferramentas, conseguimos então também ter aqui uma modelação BPMN. Conseguimos também a produção da documentação de requisitos de processos e conseguimos ter ainda aqui uma visão das várias alterações que os processos vão sofrendo dentro da organização ao longo do seu tempo, tendo aqui então a possibilidade de ter um histórico de versões para cada processo. Portanto, consideramos que temos aqui a capacidade adicional de termos aqui também uma modelação em conjunto, isto porque na nossa ferramenta conseguimos fazer nós a modelação e dar a oportunidade ao cliente de também poder fazer a modelação, ter aqui um conjunto também de chat notes para discussão. É importante, durante as fases de levantamento, termos aqui também alguma ferramenta onde nos permita ir tendo a possibilidade de rastrear o que é que está a acontecer em cada um dos temas. Podemos também fazer aqui um gap analysis sobre as várias versões que vamos tendo em termos da modelação de cada processo e, portanto, também poder ver na linha do tempo como é que o processo evoluiu dentro da organização. Em termos aqui da componente de padronização, portanto, outra das atividades também que o ChatGPT nos indica que é também possível ter dentro de uma fábrica de processos, temos aqui a questão da padronização dos processos e das práticas para que os processos sejam executados de uma forma mais eficiente dentro da organização. No nosso conceito temos quer a uniformização dentro e fora da organização, portanto, o nosso conceito de ready to use, temos aqui um conjunto de processos já pré-definidos e que nos permitem, no fundo, ter uma padronização de processos em várias áreas, onde é possível depois o cliente escolher qual o processo que quer implementar, adaptar, como é evidente, os processos não são implementados de forma direta, tem que haver adaptação porque cada organização é diferente uma da outra e, seguidamente, estão prontos a utilizar. Portanto, em termos de ready to use, também vamos ter aqui uma demonstração sobre o tema. Vamos então também poder assistir aqui à questão da uniformização de procedimentos dentro da organização. Portanto, dentro da organização também temos circuitos de aprovação que tipicamente são comuns e podem ser reutilizados e, portanto, eles estão padronizados também no nosso modelo de implementação. Os circuitos de entrada e saída, que tipicamente também depois são comuns a vários processos. Os circuitos de notificação também e os circuitos de reunião de conselho. Portanto, através do nosso conceito de ready to use, temos aqui, portanto, a questão da padronização também bem assente. Temos ainda depois também a possibilidade de, através deste ready to use, ter aqui um fast setup, portanto, um wizard que nos ajuda a implementar estes processos e a moldá-los depois à realidade de cada organização. Em termos de automação de processos, mais uma temática aqui presente. Aqui na automação de processos temos aqui vários tópicos. Portanto, a automação passa por termos uma ferramenta onde podemos implementar os processos e, no nosso caso, temos aqui a vantagem de ter um workflow próprio, o AdHoc-Link, onde podemos instanciar os processos que vamos levantando e coletando aqui na nossa fábrica. Podemos também instanciar estes processos em motores de workflow diferentes. Colocámos aqui como exemplo também o Camunda. Em termos de automação, temos aqui também a questão dos RPAs, que nos permitem tornar algumas tarefas mais rápidas e automáticas, digamos assim, e em termos dos RPAs temos aqui também experiência aqui no iPad e temos também a nossa fábrica a possibilidade de utilizar outros sistemas de RPA.
Depois temos a componente de integração com sistemas externos, que também nos permite automatizar algumas atividades e algumas tarefas e, portanto, para isso temos aqui também recurso ao nosso módulo de integração do EdocLink, o nosso Bright Services, que nos permite, no fundo, acelerar, tem um conjunto de aceleradores que nos permitem fazer a integração com outros sistemas. Temos também a possibilidade de gerar e simular casos de teste aqui através da nossa fábrica, que nos permitem depois aferir o resultado dos processos implementados. Em termos da questão da monitorização e controle dos processos, portanto, métricas e indicadores de desempenho sobre as várias áreas, também aqui na nossa oferta temos dois pontos-chave. Temos indicadores e métricas sobre a atividade da fábrica em si, perceber em termos de pacotes de trabalho, número de processos implementados e por implementar, como é que está a ser aferido o trabalho da fábrica, e depois temos as métricas e indicadores para na instanciação dos processos propriamente ditos no EdocLink. Numa perspectiva de melhoria contínua, mais um pilar aqui que nos é apresentado, numa perspectiva de melhoria contínua, a nossa forma de trabalhar em modelo fábrica, ela própria tem essa perspectiva de melhoria contínua, portanto, nós funcionamos aqui numa forma agile de implementação e, portanto, todos os nossos processos são encapsulados em pacotes de trabalho que vão passando pelas fases de análise, desenho e implementação e, assim, consequentemente, a serem trabalhados. Depois temos a questão também da monitorização evolutiva, corretiva, que nos permite depois ir também melhorando os processos em função dos indicadores que são levantados, em função de alterações orgânicas dentro da organização. Portanto, a melhoria contínua vai sendo, então, colocada e transformada deste modo. Portanto, em resumo, a fábrica é um centro de conhecimento dentro da organização, promove a cultura transversal de gestão de processos e maximiza o desempenho organizacional. Com base nestes tópicos, portanto, a nossa metodologia está assente em duas ferramentas de produtos de IP próprio da Link, portanto, o Atlas para a governação da fábrica e o EdocLink. Temos aqui um modelo flexível e colaborativo, um repositório centralizado de informação com toda a arquitetura de processos e que é possível também estender esta arquitetura para além dos processos. Temos uma equipa experiente e dedicada nesta componente de fábrica e temos também a experiência na implementação, quer de processos de negócio, tipicamente para este modelo fábrica, ou quer dos processos mais transversais, dos processos de suporte, através aqui dos ready to use, os nossos processos pré-formatados. Em termos aqui do roadmap da fábrica de processos, portanto, a fábrica, sendo uma oferta da Link, também tem ela própria um roadmap que vai evoluindo aqui ao longo do tempo. Colocámos aqui alguma informação relativamente ao passado, também para perceberem o que fomos implementando e o que fomos incorporando dentro da nossa oferta, portanto, o controle de versões do BPMN, a configuração automática dos processos no nosso motor de workflow, a criação de indicadores de trabalho da própria fábrica. Para este ano, também já temos aqui a criação do gerador e simulador de casos de teste, a geração automática da documentação, indicadores da fábrica mais indicadores dos processos, os Ready to Use Fast Setup, portanto, a forma mais rápida de implementarmos os Ready to Use e a evolução do tópico de indicadores e processos, de fábrica e processos. Para o futuro, o que é que nós estamos também já aqui a preparar? E que iremos disponibilizar aqui nas próximas versões aqui desta oferta, a componente de inteligência artificial, também referida aqui pelo professor Alves Marques, no que diz respeito, por exemplo, a conseguir fazer um BPMN de forma assistida, com uma sugestão automática de elementos e atividades, campos, etc., com base na aprendizagem do histórico que foi sendo alimentado. E também a inteligência artificial no suporte à tomada de decisão
decisão, isto já na componente de instanciação do próprio processo. Temos também em trabalho a criação de quick guides automáticos do processo, por forma a ajudar o utilizador final a usar o processo, no fundo ter aqui um manual de utilização também de forma rápida e automática. Mais para a frente, então, no roadmap, temos também aqui a questão de conseguirmos ter aqui uma plataforma de implementação mais automática possível aqui dos nossos processos, quase um self-service, onde eu escolho o processo a implementar e consigo instanciá-lo diretamente na minha organização. Depois, então, vamos terminar aqui com a questão das nossas referências. Portanto, quem já viu outras apresentações também já conhece aqui também as nossas referências. A nossa fábrica está presente aqui em diversos setores de atividade das nossas empresas, quer instituições de crédito e institutos públicos, área de retalho e distribuição, organismos de inspeção e organismos reguladores e portanto, abrangemos aqui, no fundo, um leque de instituições por várias áreas do nosso mercado. E vou passar agora a palavra ao Ricardo, que vai seguir aqui a nossa apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, a Ana fez uma apresentação bastante detalhada das funcionalidades da fábrica. Seguramente que criou inúmeras expectativas que nós vamos, de alguma forma, procurar dar resposta nos casos de uso que preparamos. Como referi no início, procuramos aqui uns casos de uso que sejam simples de assimilar e que sejam também, possam ser apresentados no curto espaço que temos. Vamos começar pelo primeiro caso de uso e vamos focar no conceito dos ready to use. Portanto, aqueles processos que já estão pré-formatados, processos que com um pouco de customização, se adaptam às necessidades de cada organização. São processos, por sua característica, mais transversais, menos virados para a componente do negócio. O que é que vamos ver aqui? Vamos ver como é que se consulta o catálogo, como é que eu posso trabalhar um fluxo que é importado do catálogo e vamos mostrar aqui também a funcionalidade de fast setup, que é algo que estamos, conforme referiu a Ana, estamos neste momento a implementar para agilizar a disponibilização dos fluxos e a entrada em produção dos fluxos com as características dos ready to use. Carolina, passo-te a palavra. Olá, bom dia a todos. Portanto, eu vou começar por mostrar como é que se operacionaliza a nossa fábrica de processos no Atlas, um dos produtos da Link que dá suporte aqui à fábrica. Vou começar pelo catálogo de processos. Portanto, o nosso catálogo de processos, que no fundo acaba por ser um portfólio de templates de processos que estão prontos a usar e que são facilmente customizáveis à realidade da organização. O nosso catálogo tem vindo a ser alimentado ao longo do tempo com base na nossa experiência nas várias áreas e organizações. Começámos por ter aqui um catálogo rico em processos de suporte, não é? Aqueles processos administrativos que acontecem em todas as organizações, na área financeira, de recursos humanos, qualidade, mas estamos a conseguir também avançar para termos aqui alguns processos primários e de negócios específicos, nomeadamente na área da banca e na área do urbanismo. O nosso catálogo, como estão a ver, está aqui segregado e arrumado por área, portanto eu consigo entrar e ver aqui, também aqui, então de exemplo, entrando aqui na área da banca, vejo quais são os ready to use da área da banca. Posso também entrar aqui na área do urbanismo e ver aqui alguns processos ready to use também na área do urbanismo. E, por exemplo, agora, exemplos na área de recursos humanos. Portanto, eu vou começar, vamos imaginar que eu vou aqui ao catálogo e quero implementar na minha organização, de uma forma rápida, a partir de um template, o processo de pedido de deslocações. É um processo relativamente simples. Portanto, quando eu entro no catálogo, o que me é apresentado é um esboço do processo em BPMN, que tem aqui a informação típica, não é, do BPMN, as atividades, as gateways, as regras de transição, mas também alguma informação adicional, como, por exemplo, os metadados que estão em cada uma das atividades, das etapas, e que nos vão permitir configurar automaticamente este processo. Portanto, tenho aqui um template e agora quero instanciá-lo rapidamente utilizando o Fast Setup. O que é o Fast Setup?
é um wizard que nos permite customizar o nosso processo sem ter de alterar o design, sem ter de alterar o BPMN. Portanto, eu só tenho que preencher quem são os intervenientes, quais é que são os valores para as minhas condições e o processo fica instanciado. Portanto, neste caso, eu já ativei aqui o modo Fast Setup e para o pedido de deslocação, ele está a perguntar-me quem é que vai ser o primeiro aprovador. E eu vou dizer que o primeiro aprovador é a chefia direta do requerente. Próximo passo, está a perguntar-me quem é que será o segundo aprovador. Eu vou dizer que na minha organização, o segundo aprovador do pedido de deslocação é o Conselho Diretivo. Pergunta-me também qual é que é a área administrativa responsável por tratar as tarefas relacionadas com o pedido de deslocação, nomeadamente o contacto com as agências, e eu vou dizer que é a área de deslocações. Conseguimos também ir vendo o progresso, não é, da nossa instanciação. Obviamente aqui é um processo simples, mas conseguiríamos ter aqui mais passos, caso fosse um processo mais complexo. E por fim está a perguntar-me, ok, qual é que é a condição para ir para o segundo aprovador? Neste caso, por defeito, ele está a apresentar-me quando o preço por dia é superior a 50, mas eu vou dizer que na minha organização não é 50, é 80. E portanto, em minutos consegui customizar o processo para a minha organização sem ter de alterar BPMN. Obviamente que podíamos também, nós quando estamos a pegar num template, pode ser necessário inserir ou retirar atividades, inserir ou retirar regras, inserir ou retirar algum ator ou interveniente, e isso também conseguimos fazer naturalmente alterando o BPMN. O Fast Setup é um acelerador para alterar pontos específicos que são comuns e que tipicamente customizamos na organização. Para além disso, isto acontece não só nos Ready to Use, mas em todos os processos que estão aqui no Atlas, em todas as nossas modulações, temos também um chat para discussão com o cliente quando estamos aqui no processo de levantamento e de especificação de requisitos, onde podemos ir colocando e ir discutindo aqui as alterações que são necessárias fazer ao processo. Portanto, fui ao catálogo, escolhi um processo, customizei-o, e agora quero guardá-lo no meu repositório, não é? O catálogo é um repositório centralizado que tem os templates, eu agora quero guardar a minha customização no meu repositório. Portanto, vou guardar, vou escolher um nome, não é? Vai ser o pedido de deslocações e vou guardar aqui no meu repositório, empresa 123, e este processo está guardado no meu repositório para eu depois conseguir configurar no meu motor do workflow. E, portanto, vamos ver. Estou aqui na minha empresa, portanto, mudei aqui do repositório. Cá está o meu pedido de deslocações. E, como podem ver, já está com as alterações que nós fizemos, não é? Portanto, já tem aqui o Conselho Diretivo, a área das deslocações, o valor por dia, sim, superior a 80 e, portanto, já tenho aqui o fluxo à minha medida no meu repositório. Quero então configurá-lo automaticamente no nosso motor do workflow, portanto, eu consigo fazer aqui exportação. Temos aqui, eu vou só falar aqui muito rapidamente aqui da exportação dos casos de teste. Portanto, não vou mostrar em detalhe como é que se faz, mas também para conhecerem. Como sabem, testar processos complexos é uma tarefa muito morosa, não é? Testar os caminhos todos possíveis e que tipicamente levam tempo nestes projetos de implementação. Nós já vamos ter aqui uma forma de conseguir, a partir do BPMN, exportar os casos de teste e depois simulá-los automaticamente no motor do workflow, neste caso, o EdocLink. Voltando aqui ao nosso Ready to Use, portanto, está configurado, vamos exportá-lo aqui para o EdocLink. Este botão o que vai fazer no fundo é exportar uma matriz que depois será importada no nosso motor do workflow. Para quem está habituado a fazer levantamentos e mapeamento de fluxos, seguramente consegue identificar a mais-valia de utilização do nosso conceito de fábrica de processos e das ferramentas que disponibiliza. Agora imaginem, mesmo nestes processos simples de organização, que são transversais
mas que existem em grande número em cada uma das nossas organizações, pensem no tempo que se pode poupar em termos de levantamento, de implementação de cada um deles e depois também aquilo que a organização vai ganhar por conseguir disponibilizá-los, por conseguir, no fundo, estar a melhorar o seu modelo de funcionamento de uma forma mais rápida. Vamos passar agora ao segundo caso de uso. Já agora ia só referir uma coisa. Portanto, aqui mostramos a exportação para o EDOC-Link. É nativo. As duas aplicações, conforme se referiu, quer o Atlas, quer o EDOC-Link, são propriedade da Link, mas a fábrica de processos está preparada para poder exportar a informação para qualquer outro motor de workflow e, a partir daí, poder mapear os fluxos noutros motores de workflow que não, obrigatoriamente, o Case Tool, que é o motor do EDOC. Mas passávamos então ao segundo caso de uso e vamos ver como é que o fluxo que foi mapeado no Atlas, como é que foi exportado, importado no EDOC, e a Rita vai neste momento, portanto, mostrar como é que a organização podia desde já começar a utilizar esse fluxo e aí destacando as funcionalidades base do workflow, a parte dos formulários, as regras automáticas depois de tramitação, o controle de prazos, a ligação às ferramentas de produtividade, nomeadamente ao MS Office. Rita, faz favor. Olá, bom dia. Como o Ricardo referiu, nós, com a Carolina, tivemos a ver o desenho de todo o processo. Este processo, entretanto, foi exportado para o EDOC-Link e nós agora vamos poder utilizá-lo. E disponibilizamos aos utilizadores finais, a partir da parametrização do menu aqui no topo do ecrã, onde tenho parametrizado um formulário que eu agora vou preencher e, quando submeter, vai lançar exatamente o fluxo que nós tivemos a desenhar. Este formulário é também desenhado com uma ferramenta do próprio EDOC-Link e, por isso, eu aqui tenho um conjunto de campos a preencher em que alguns deles, por exemplo, podem ser de preenchimento obrigatório. Vamos dizer, então, aqui que eu vou fazer uma deslocação para o estrangeiro. Vamos, por exemplo, a Espanha, Madrid, vamos pôr a data de partida e a data de chegada da minha deslocação e vamos concluir aqui. Temos aqui o motivo da minha deslocação. Poderia haver aqui despesas de transporte e por isso eu posso selecionar indicando qual foi o valor que foi despendido. Vamos dizer aqui que há ajudas de custo, deslocação ao estrangeiro. Ele fez-me logo o cálculo automaticamente e por isso já teria aqui todo o meu formulário preenchido e agora vou submeter. E o que é que vai acontecer agora? Este formulário está preparado então para recolher esta informação e iniciar o fluxo que nós tivemos a desenhar. Neste momento ele já submeteu o formulário. E eu aqui, só para ser mais fácil, estive a submeter o formulário, mas vou também estar envolvida nas diversas etapas do fluxo. E estamos então já a ver o fluxo que foi desenhado, em que temos a primeira etapa, que foi a etapa onde estivemos a submeter, e tenho então aqui a cópia do formulário. Neste caso, nós optámos por juntar logo na primeira etapa uma cópia do formulário submetido. Isto seguiu, entretanto, aqui para uma outra colaboradora, que eu vou fazer o papel dela, para a aprovação desta deslocação. Eu vou aceitar aqui executar esta tarefa, em que ele vai-me pedir então para eu indicar se está aprovado ou não esta deslocação. Nós vamos dizer que sim. Poderia também colocar aqui mais algumas observações relativamente a esta etapa de aprovação e vamos seguir para a etapa seguinte. Estamos então aqui na etapa em que devemos solicitar à agência de viagens proposta para esta deslocação. E como é que nós o vamos fazer? A partir do próprio fluxo, eu vou poder lançar templates de mail para solicitar exatamente uma proposta para a deslocação. Vou usar este template que eu pré-defini para envio de mails, que poderiam seguir com ou sem anexos.
Por isso, o que aqui permite é eu visualizar todos os documentos associados a este fluxo e, eventualmente, dizer que quero enviar um destes documentos juntamente com o meu mail. Neste caso, não o vamos fazer um envio mais simples e ele vai-me, então, lançar o template mail. Vamos aguardar, então, que ele lance este template. Aqui há a possibilidade de criação de várias tipologias de templates de mail e nós podemos utilizar aquele que mais se adequa a cada uma das situações. O que é que eu pus aqui? Eu pus logo aqui a indicação, este mail quando sair para o exterior vai ser registado e vai ficar com o número de registro, mas no próprio assunto vai o identificador do fluxo a partir do qual foi lançado. Colocamos também aqui a pasta do processo, porque esta informação mais tarde pode ser importante quando nós fizermos o registro da resposta a este mail. Por isso, eu agora iria escrever aqui o conteúdo do mail propriamente dito e vamos fazer o envio para a agência de viagens. Enganei-me aqui. Vamos pôr aqui. E vamos fazer o envio. O que vai acontecer é que uma cópia, nós parametrizamos de forma que uma cópia deste mail fique associada à etapa atual e o que permite que quem consultar este fluxo consiga perceber que neste momento já foi solicitada então uma proposta à agência de viagens. Nós agora vamos colocar do lado da agência de viagens e vamos ver que eles vão receber, entretanto, aqui o pedido de deslocação, o pedido de proposta, em que estou a ver então aqui o pedido e vamos simular que estamos então na agência de viagens e responder a este pedido. Vamos juntar aqui o documento com a proposta propriamente dita. Aqui já o documento da proposta. E vamos fazer o envio. Por isso, do lado da agência de viagens já tínhamos recebido então o mail com o pedido de proposta, já tínhamos respondido e vamos ver agora na nossa caixa de mensagens, vamos aqui atualizar para visualizar. Por isso, na minha caixa de mensagens eu já tenho o mail da agência de viagens com a proposta e o que nós vamos fazer é, a partir do próprio mail, nós vamos fazer o seu registro. Por isso, nós estamos então a ver aqui o mail com a proposta. Temos aqui este tab adicional que faz a ligação com o EdocLink e que me permite registar ou todo o mail, ou apenas, digamos, o corpo da mensagem, ou os anexos. Neste caso, é o que nos interessa é o anexo com a proposta. Vamos então aqui selecionar e vamos fazer o registro. Já estou a registar aqui. Onde reparar que, como a agência de viagens fez o reply ao meu mail, eu já tenho aqui a identificação do número do processo, que até vou copiar. A partir do endereço de mail, ele foi ver se nas minhas entidades se existia algum contacto e já me sugeriu aqui. E agora vou dizer que quero associar a um fluxo que já está a decorrer, que eu já sei até qual é um número, e vamos dizer aqui que é uma proposta. Vamos então registar e ele automaticamente vai fazer o registro e associar o documento com a proposta na etapa do mail. Vamos então retomar aqui o tratamento deste mail, do fluxo. Há de reparar que já tenho então na minha etapa a mensagem que enviamos posterior, mas também a proposta, e neste momento podemos então enviar para a etapa seguinte para continuar a ser efetuado o tratamento deste pedido de deslocação.
E esta era a parte que tínhamos para exemplificar a utilização do EDOC-Link e também, mais do que o EDOC-Link, a instanciação de um fluxo, corrijo. Basicamente, o que é que se consegue aqui, depois é do ponto de vista do funcionamento da organização, aqueles objetivos que temos vindo a definir e que são críticos quando se implementa a digitalização dos processos. Temos uma maior celeridade, um maior controle, podemos ter alarmística, mais eficiência no fundo, menores custos de operação, que é aquilo que todas as organizações pretendem. E agora vamos começar a apresentar o terceiro caso de uso. E o terceiro caso de uso vai incidir sobre uma segunda abordagem do conceito de fábrica. Se estiveram atentos à primeira apresentação, que seguramente tiveram, da Ana Paula, ela referiu a abordagem ready to use, com processos pré-formatados, e uma abordagem de modelo fábrica em trabalho contínuo, tipicamente quando estou a abordar processos de negócio e um grande volume de processos. É essa a apresentação que a Carolina vai fazer neste momento. Carolina? Portanto, olá novamente. Tal como o Ricardo introduziu, nós na primeira parte estivemos a falar aqui da vertente ready to use, não é? E da instanciação rápida dos fluxos. Agora vamos passar aqui para a segunda vertente, que tem a ver com a produção, com a implementação de processos em contínuo. Quando estamos a falar da implementação de processos em contínuo, né, estamos a falar em gerir processos que estão em fases diferentes, que estão arrumados em pacotes de trabalho, que é preciso serem acompanhados e monitorizados para garantirmos o sucesso da sua implementação. E, portanto, eu vou começar por aí. Portanto, quando estamos a implementar uma fábrica de processos, temos que conseguir acompanhar de forma célere o que está a acontecer na nossa fábrica. E, portanto, temos aqui um mapa, não é, que nos dá essa ideia, essa big picture global daquilo que está a acontecer na fábrica de processos. Cada quadradinho que estamos a ver aqui representa um processo ou uma alteração a um processo que já existe, não é? Porque não estamos só a falar de novos processos, mas também de melhorias a processos que já existem neste trabalho contínuo. E temos este mapa dividido aqui em 3 blocos. O primeiro bloco é aqui o bloco do backlog, que no fundo tem aqui todas as iniciativas de processos que são para ser criados, que têm como objetivo, não é, ser implementados processos ou melhorias. Este backlog, tipicamente, pode ser logo alimentado no início do projeto, mas à medida que o projeto de fábrica vai avançando, vamos também identificando novos processos e melhorias e, portanto, é sempre alimentado ao longo do tempo. Aqui podemos ver o nosso backlog de processos dividido aqui por criticidade. Depois temos aqui a coluna dos processos ou melhorias a implementar. Portanto, no backlog nós temos a ideia, a iniciativa de criar qualquer coisa, mas depois vamos recolhendo informação sobre quem é que são as unidades orgânicas responsáveis, qual é que é o objetivo do processo, quais é que são as aplicações do suporte, e só depois de ter essa informação é que temos os nossos processos aqui na coluna do implementar, prontos a ser arrumados em pacotes de trabalho. Quer dizer que temos condições para trabalhar sobre eles. Primeiro no backlog temos uma iniciativa, na implementar temos uma iniciativa já detalhada. E depois temos aqui a nossa zona de pacotes de trabalho, que tem aqui o conjunto, não é, de processos ou melhorias a implementar já arrumadas. Neste mapa eu consigo ter aqui uma ideia por cores, por este código de cores, de qual é que é o estado de cada um. Portanto, o verde, o que está em produção, o que está encarnado está em levantamento e especificação, o que está a cor de laranja está em testes e, portanto, ter aqui uma ideia global daquilo que está a acontecer na fábrica. Para além deste acompanhamento macro, não é? Eu preciso, e como também foi falado no início, nós temos aqui um repositório centralizado com a informação dos processos. Eu preciso saber qual é que é o contexto do processo na minha organização. O contexto é como é que o processo se enquadra. Se eu for aqui ao detalhe, eu consigo perceber que este processo tem vários subprocessos associados, consigo identificar a sua unidade orgânica principal, quais é que são as aplicações que o suportam, tipos de documentos recebidos, produzidos, intervenientes internos, externos e, portanto, tenho aqui o enquadramento do processo na minha organização. Agora vamos supor, não é, que este processo de exemplo é aqui suportado pelo SAP, vamos supor que eu quero fazer um upgrade ao SAP. Eu preciso saber quais é que são os processos que vão ser influenciados e, portanto, eu consigo navegar e perceber que, para além aqui do processo de licenciamento, o processo de aquisições, aprovação de faturas e economato também estão aqui relacionados com o SAP. E estou a dar um exemplo para uma aplicação, mas podíamos estar a falar, por exemplo, de uma fusão de uma unidade orgânica, qualquer elemento que se relacionasse aqui
com o processo. Para além disso, e agora já falámos acompanhamento da fábrica, falámos aqui do contexto do processo na organização, vou mostrar aqui também outro ponto que tem vindo a ser evoluído na fábrica de processos, que tem a ver com a especificação. Tipicamente, quando estamos a implementar processos, existe aqui um foco naquilo que é a especificação. Para além dos requisitos que estão no BPMN, é sempre necessária informação adicional, não é? Tipicamente nos nossos documentos de especificação de requisitos, e agora já conseguimos gerar essa documentação automaticamente. Portanto, esta geração automática tem bastantes vantagens. Eu vou mostrar aqui para um exemplo, por exemplo, das aquisições, que é sempre um processo complexo. Esta geração automática tem várias vantagens, não só, obviamente, otimizar o esforço, mas também permite-nos ter a documentação sempre atualizada, porque eu vou gerar a documentação sempre sobre a última versão do processo e, portanto, consigo ter aqui um suporte documental de especificação sempre atualizado para os nossos processos. Portanto, ele está a gerar aqui o documento. E, como podem ver, eu não vou entrar aqui em grande detalhe, mas temos aqui a informação toda relacionada com o processo, diagrama de contexto, matriz de responsabilidades, os subprocessos, o BPMN, o detalhe das atividades, tem templates, não tem templates, os metadados, e, portanto, também tem vindo a ser evoluída aqui a especificação do processo na nossa fábrica. Falando agora um bocadinho de indicadores, portanto, tal como a Ana Paula referiu no início, nós temos dois tipos de indicadores, os indicadores do trabalho da fábrica, que nos permitem medir aqui de uma forma quantitativa como é que está a correr a nossa fábrica de processos, não é? A implementação, e também indicadores sobre as melhorias que nós conseguimos retirar sobre os processos. Portanto, eu vou começar aqui pelo mapa da fábrica. Aqui um balanço, não é? Eu consigo perceber de uma forma quantitativa qual é a quantidade de processos que eu tenho em cada uma das fases por unidade orgânica e, portanto, ter aqui uma ideia global da desmaterialização na minha organização. E falando um bocadinho agora dos outros tipos de indicadores, tipicamente, quando eu vou desmaterializar processos, eu tenho objetivos, não é? Quero atingir metas, seja reduzir custos, melhorar a eficiência, diminuir erros, diminuir as tarefas que são repetidas, ter os utilizadores mais satisfeitos. E, portanto, eu tenho que ter uma forma de estabelecer essas metas e depois medir o resultado dessas metas. Temos este primeiro dashboard que nos dá, exatamente por processo, quão perto estamos do nosso objetivo. Portanto, temos uma baseline, que é o que acontece agora, qual é o objetivo, e se atualmente já cumprimos ou não o objetivo com a nossa desmaterialização, e, portanto, também temos aqui, no final, uma forma de conseguirmos perceber também a satisfação dos utilizadores com os nossos processos. E também isto porque muitas das vezes esta informação por processo é importante, mas nós queremos ver de uma forma agregada. Eu quero saber, naquela área específica, qual é que é a percentagem de melhoria que eu consegui a nível de custos, a nível de esforço, a nível de redução de erros e, portanto, eu consigo, por unidade orgânica, aferir que, com a implementação da fábrica, qual é que é a melhoria que eu já consegui em cada uma destas vertentes e ter assim também, de uma forma global, os indicadores de eficiência aqui da nossa fábrica de processos. Bom, e depois de mais esta apresentação, creio que neste momento já é claro para todos as mais-valias e as vantagens que eu posso ter na implementação e na utilização do modelo de fábrica. Se repararam, nós falámos em dois conceitos distintos, falámos nos ready to use, falámos neste conceito mais de trabalho em contínuo, eles não são exclusivos. Os primeiros são mais para processos que são transversais, este modelo é mais indicado para processos de negócio, mas ambas as aplicações podem ocorrer, ou as utilizações podem ocorrer dentro da mesma organização. Utilizar os ready to use para processos transversais e, simultaneamente, estar a utilizar este conceito de trabalho contínuo para aqueles processos de negócio que são específicos da minha organização. De uma das componentes que a Carolina falou e que referiu mais do que uma vez, eu volto a referir porque considero isto extremamente importante, que é a parte da produção da documentação. Todos nós sabemos que são feitos os levantamentos, é produzida a documentação, mas manter a atualização dessa documentação é extremamente difícil. Portanto, normalmente o que coexiste numa organização é documentação relativamente aos fluxos que estão implementados e
depois os fluxos que estão em operação propriamente ditos. Aquilo que nós conseguimos com a utilização da fábrica de processos, desde que todas as alterações sejam feitas na ferramenta, portanto no Atlas, eu tenho sempre a minha documentação atualizada. Cada vez que eu queira aceder, cada vez que eu preciso de reproduzir essa documentação, basta-me ir ao sistema, pedir para ele me produzir o documento e eu tenho sempre o documento com a documentação dos meus fluxos completamente atualizada. E esta última vertente, que é algo que também estamos neste momento a trabalhar e a investir um esforço significativo, que é na obtenção de indicadores, vai um bocadinho de encontro àquilo que também já foi referido, não só indicadores da operação da fábrica, mas também ter indicadores do impacto que estes fluxos estão a ter na minha organização. Eu consegui ter métricas de gestão que me permitam inclusivamente, recolher informação que depois vai ser reintroduzida no próprio fluxo e vai permitir a sua otimização. E neste momento terminámos a apresentação, portanto fizemos a apresentação teórica, tivemos a ver os casos de uso e iríamos começar com a parte do Q&A, portanto vamos dar resposta às questões que nos foram sendo colocadas ao longo do decorrer deste webinar e que podem ainda continuar a colocar, que nós iremos procurar dar resposta a todos, e se alguma resposta eventualmente não conseguirmos dar já, havemos depois de agendar uma reunião para poder ser mais específicos. Eu passava então à primeira questão que nos foi colocada, que é: os fluxos podem ser iniciados por sistemas terceiros, ou seja, eu ter uma outra aplicação que recolha já os dados necessários para a tramitação do processo. Esta aplicação terceira, a partir de uma API, pode dar início a um fluxo no EDOC? Se sim, como é feito o mapeamento de dados? Eu desde já respondo que sim, mas vou passar a palavra à Carolina para poder explicar mais em detalhe como é que esta integração pode ser efetuada. Então, olá novamente. O EDOC Link disponibiliza uma API, não é, que pode ser chamada para dar início a fluxos e também preencher informação de campos adicionais, que depois vão ser necessários aqui para as regras ou para a informação do fluxo. Portanto, sim, a API do EDOC permite fazer aqui, iniciar os fluxos e fazer depois também o mapeamento de dados para a instanciação. Já agora, aquilo que é a nossa preocupação depois em termos do EDOC, e referindo aqui porque esta questão é específica relativamente ao EDOC, o EDOC é uma aplicação que tem que pela sua natureza, portanto, é de utilização transversal na organização e cada vez mais tem que estar preparado e disponibilizar mecanismos de integração com qualquer aplicação de terceira, não só para consumirmos serviços, como também para recebermos informação e, neste caso, cada vez mais, a informação que dá início depois aos fluxos vem de aplicações terceiras, aplicações de negócio, que efetivamente têm essa informação. É necessário haver um processo de tomada de decisão, passam esses dados para o EDOC, depois tem o fluxo e devolvemos, como é óbvio, a informação final à outra aplicação. Eu passava à segunda questão, que é: está prevista a criação automática de BPMN com base numa implementação dos processos / distribuições em EDOC Link? Carolina, queres outra vez? Sim, portanto, está previsto no futuro, a partir de distribuições que aconteçam no EDOC Link, conseguir automaticamente ter aqui o BPMN e construir também o catálogo, nomeadamente até mais à frente com a introdução da inteligência artificial aqui no processamento dos nossos fluxos, conseguir também, a partir de distribuições, otimizar esses processos e modelá-los também de forma otimizada. Não sei, Ricardo, se quer acrescentar mais. Não. Isso faz parte, conforme a Ana Paula mostrou, faz parte do nosso roadmap. Aliás, esta parte de inteligência artificial estar não só associada à parte de fluxo, como também à gestão documental. Estamos neste momento à vertente de gestão documental, estamos neste momento a trabalhar numa perspectiva de conseguirmos automatizar alguns serviços de indexação de documentos, identificação de características dos documentos e a consequente indexação, e depois também ser a própria solução a sugerir fluxos de tratamento. Isso faz parte, é aquilo que estamos a trabalhar hoje.
contamos que começa a ser uma realidade em 2024. Em 2023 iremos ter alguns protótipos, em 2024 contamos começar a ter algumas soluções nessa área. Mas eu passava para a questão seguinte, que tem a ver com catálogo de processos. Que tipos de adaptação são feitas numa implementação de um processo, de um catálogo? Bom, vou passar novamente a palavra, tu já acabaste por apresentar isso na apresentação, mas já agora explica só um pouco mais pormenorizadamente. Sim, portanto, tipicamente quando temos um template, não é, um processo ready to use, nós conseguimos fazer alterações específicas, não é, para aquele processo, nomeadamente alterar valores de gateways, mudar quais é que são os intervenientes, ou seja, os atores, conseguir inserir metadados ou retirar metadados relativamente àqueles que estão no template e conseguimos também, vamos imaginar que o template até está demasiado extenso e na minha organização o processo é muito mais simples, não é? Consigo também retirar atividades e conseguir assim adaptar o processo à realidade da organização. Bom, a próxima questão, catálogo de processos. É possível utilizar o catálogo de processos sem o motor EdocLink? Esta, como é fácil, vou responder eu. Portanto, efetivamente, isso também foi abordado durante a apresentação. Como é óbvio, tratando-se de dois produtos de link, quer o Atlas, quer o EdocLink, nativamente essas aplicações estão integradas, mas, conforme foi referido, a fábrica está preparada para poder trabalhar com outro tipo de motores de workflow. Neste momento temos feito inclusivamente até alguns, ainda em fase de teste, mas temos feito alguns trabalhos com o motor de workflow de open source, posso dar o exemplo do Camunda, que é um dos que temos estado aqui de alguma forma a testar. Mas a resposta efetivamente é sim. Tal como, inclusivamente, a fábrica, e já tivemos projetos com esse contexto, a fábrica limitou-se a fazer o levantamento dos fluxos, o mapeamento dos fluxos, porque nessa altura, neste projeto que estou a referir, ainda nem sequer estava definido qual é que iria ser o motor de workflow. O grande objetivo naquela fase foi o levantamento dos fluxos e a sua otimização. Passando à questão seguinte, tem algum modelo SaaS, cloud, ou é sempre instalado on-prem? Bom, a fábrica e a principal ferramenta da fábrica, que é o Atlas, é sempre disponibilizado em cloud e é sempre disponibilizado em SaaS. Portanto, essa ferramenta terá sempre disponibilizada nessa perspectiva. O motor que depois, com o qual ela vai trabalhar, com a que ela vai integrar, isso aí já depende da ferramenta que vier a ser utilizada. Mas se olharmos só numa perspectiva de fábrica, a resposta efetivamente é sim. Próxima questão, como se coaduna a utilização do Ready to Use num projeto de fábrica Agile? Carolina, esta fácil. Portanto, estivemos aqui a trabalhar num projeto Agile, não é? Onde temos um backlog de processos, e identificarmos um processo ready to use, ou seja, um processo para o qual já existe um template no catálogo, nós podemos efetivamente fazer o levantamento a partir desse template, fazer a adaptação e otimizar a nossa implementação desse processo utilizando o ready to use. Portanto, a colaboração dos dois modelos funciona bem, não é? Conseguimos otimizar aqui todo o levantamento e especificação a partir da utilização de templates que já existem. Bom, então passando à próxima questão, a nossa organização, que tem vários organismos independentes e que, apesar de terem os mesmos processos, existem adaptações específicas de cada um. Neste caso, qual seria o melhor método de implementação de processos? Carolina? Portanto, neste caso, podíamos construir aqui um catálogo comum à organização, não é? E esse catálogo podia ser com base no nosso catálogo, se já tivermos templates para isso, ou fazermos aqui um levantamento com a própria organização para construirmos um catálogo desses processos, não é? Com o esboço e com aquelas atividades que acontecem sempre, e depois, para cada organismo que vai instanciar o processo de forma independente, vamos adaptar. Portanto, partimos aqui no catálogo da organização
e adaptamos os processos à realidade de cada organismo. Acabamos por conseguir garantir a uniformização dos procedimentos, não é? Porque existe um catálogo comum à organização, mas não perdemos depois a individualidade e a adaptabilidade do processo, não é? Ao funcionamento de cada organismo. Eu aqui acrescentava só uma particularidade que acho também que é interessante, que é, eu partindo de um catálogo base que tem todos os fluxos expostos, depois, aquilo que a Carolina referia, que eu chego lá, posso ir buscar de uma organização A, vou buscar um fluxo e adapto à minha organização, depois cada uma delas pode criar o seu subcatálogo. E o que é que isto permite? Isto permite que a organização depois venha a ter além de inicialmente ter um catálogo master e depois venha a ter subcatálogos, consiga ter sobre todos os organismos que a integram uma visão exata dos fluxos que estão a ser implementados. E agora pensem na utilização das métricas que a Carolina referiu, alguém que consiga ter uma visão transversal em termos de uma organização que é segmentada, eu conseguiria ter esta visualização transversal e ter métricas transversais. É óbvio que depois posso agregar isto tudo num catálogo único e obter métricas de toda a organização. Mas acho que esta particularidade de eu poder ter catálogos, subcatálogos, no fundo, por organização, é também extremamente interessante. E estamos a terminar, eu só vejo aqui mais duas questões, mas também são rápidas. Primeiro é, temos estado a levantar os processos e a desenhá-los em Visage. Este trabalho pode ser reaproveitado? Pode, claro que sim. Portanto, nós conseguimos importar os BPMNs na nossa ferramenta e trabalhá-los a partir de lá e depois utilizar aqui todos os mecanismos e otimizações que a fábrica permite. E não só o Visage, outras ferramentas. Portanto, tudo o que exporte um BPMN, nós conseguimos importar e depois utilizar aqui todos os mecanismos de otimização da fábrica. Portanto, o trabalho não se perde. Bom, e por fim, a última questão que tenho, se entretanto mais alguém tiver alguma questão, faz favor ainda de a colocar. Esta questão normalmente, agora que estou a olhar para ela, até costuma surgir mais cedo, já estava a estranhar que ainda ninguém tivesse colocado, é que qual é que é o custo de implementação de um projeto de fábrica de processos? Bom, esta resposta normalmente já é difícil de dar, com o conceito de fábrica ainda se torna um pouco mais difícil, porque vai depender muito, primeiro, do modelo que tivermos a adotar e depois da tipologia de processos. Conforme viram, se estivermos a falar de processos dos ready to use, tipicamente estamos a falar 1, 2 dias, 3 dias, se calhar no máximo, na maioria deles, de implementação. É uma questão depois de poderem fazer as contas. Porque algo que tem que ser considerado, efetivamente, é os custos que se têm nas diferentes fases. Já se viu que o levantamento é muito mais ágil, a parte de implementação, então, e o desenvolvimento, se for baseado num ready to use, também fica bastante mais rápido e depois temos a entrada em produção. Isto são aqueles custos diretos que nós, eventualmente, conseguimos logo quantificar, mas existe depois aqueles benefícios que a organização tem, que são proveitos, então olhamos só para o custo, muitas vezes não olhamos para o proveito, que é pelo facto de eu ter os fluxos implementados mais cedo, aquilo que a minha organização vai ganhar em eficiência, vai ganhar na diminuição de custos de operação e tudo isto tem que ser considerado numa análise de custo-benefício de um projeto deste tipo, portanto não podemos olhar só para o investimento inicial. Agora, para dar uma resposta mais específica a este caso ou a qualquer outra dos intervenientes, ou a organização dos intervenientes que participaram neste webinar, efetivamente podemos marcar uma reunião para percebermos também do vosso lado quais são as necessidades, quais são os tipos de fluxos a digitalizar e depois a partir daí termos uma ideia mais concreta do investimento que será necessário para cada projeto. Não havendo mais questões, gostava de agradecer a vossa participação. Desde já colocar a experiência que temos vindo a adquirir ao vosso dispor, para, em conjunto e sem qualquer tipo de compromisso, podermos analisar o vosso caso, identificarmos qual o melhor modelo de digitalização, aquele que melhor poderia dar resposta às vossas necessidades e a custos mais controlados, para depois vocês possam tomar as vossas decisões de investimento e enverdar
ou acelerar este processo de transformação digital que é tão crítico para todas as organizações. Obrigado a todos.